Glória a Deus. Lucas capítulo 15, verso 1 diz assim, olha. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvi-lo. Mas os fariseus e os escribas criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Nessa ocasião de Lucas 15, Jesus estava pregando para dois grupos, né? Dois grupos, publicanos e pecadores e fariseus e escribas. E os fariseus e escribas, qual era a diferença desses dois grupos? Primeiro, os pecadores e publicanos. Pecadores e publicanos eram um grupo de pessoas que assumiram: nós não obedecemos à lei. Pronto. Nós não vivemos debaixo da lei, a gente não está nem aí para a lei. Eles assumiram publicamente. Então toda vez que você vê lá, e uma pecadora entrou na casa, ela era uma pecadora, ele era um pecador, está falando de alguém que publicamente assumiu que não vivia a lei. Tinha esse grupo ouvindo Jesus. E do outro lado tinha um grupo de fariseus e escribas, que eram extremamente zelosos com a lei. Não sei se você sabe, mas de Gênesis a Deuteronômio tem 613 leis. E eles sabiam todas de cor e obedeciam todas. Ou tentavam obedecer todas. Então havia esses dois grupos completamente diferentes ouvindo Jesus. E os fariseus e escribas, eles estavam questionando Jesus. Ei, por que você recebe e come com pecadores? E para responder a esse questionamento, Jesus conta então três parábolas. Mas eu queria focar na terceira. Ele fala uma ovelha perdida, ele fala de uma dracma perdida e ele fala de um filho perdido. E eu queria focar com vocês no filho perdido. Você conhece a história, né? Diz que um pai tinha dois filhos, ou um homem tinha dois filhos, e o mais novo pediu a herança para ele. Ele repartiu a herança então e deu para o filho mais novo, que pegou a grana e saiu fora. Foi para bem longe do pai. E aí gastou de forma irresponsável, veio uma crise naquela região que ele estava, ele começou a passar necessidade e foi procurar emprego. Achou emprego para cuidar de porcos. E aí ele estava passando tanta fome que ele tinha vontade de comer a comida dos porcos. E aí no meio desse caos, no fundo do poço, ele cai em si e aí ele pensa: eu vou voltar. Por quê? Porque os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui passando fome. Eu vou ir e vou falar para meu pai: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita como um dos seus empregados. E aí ele levantou e foi. E aí ele chega perto da casa dele e o pai o avista de longe. E a Bíblia diz que vem correndo na direção dele, o abraça, o beija. E ele começa o discurso: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E antes que ele monte a proposta, o pai praticamente põe a mão na boca dele e fala: shh, traz uma capa, traz um anel, traz uma sandália e veste ele, e ainda manda matar o maior bezerro e dar uma festa. Aí o filho mais velho chega, ele estava trabalhando, ele chega, ele ouve a música e percebe que tem danças e fica espantado: o que está acontecendo? E aí os trabalhadores, os servos falam: ó, seu pai recebeu o seu irmão, ele voltou e deu uma festa e matou o maior bezerro para ele. É muito legal porque o servo enfatiza, o fofoqueiro, né? Ele matou o maior bezerro. Lembra o bezerrão? Que a gente apelidou de Ronaldo? O maior bezerro. Aí ele fala: o quê? E não entrou na festa. Aí o pai sai e fala para ele: filho, vamos entrar. Aí ele: mas esse seu filho gastou todo o dinheiro de forma irresponsável, gastou com as prostitutas, e agora ele volta e você mata o maior bezerro para ele. O cara enfatiza de novo: mata o maior bezerro para ele. Aí ele fala: filho, seu irmão estava morto e ressuscitou, seu irmão estava perdido e foi achado, a gente tinha que celebrar, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. E o questionamento desse menino era o seguinte: eu nunca desobedeci uma ordem tua e o Senhor não me deu um cabrito. E se eu mato o maior bezerro para um cara que gastou uma parte da sua fortuna com prostitutas? Esse era o questionamento. E é doido porque a parábola termina aí. Como o Rodolfo falou, ela não tem fim, essa parábola. Por quê? Porque esse menino, esse filho mais velho, representava os fariseus e os escribas. E era como se Jesus estivesse perguntando assim: e aí? Qual vai ser o fim da parábola? Vocês entram para a festa ou não? Vocês fazem o fim. Ele falando para aqueles religiosos. Jesus conta essa parábola a fim de redefinir alguns conceitos na cabeça daquela audiência. E eu queria ver isso com vocês, 4 conceitos. Primeiro, quem é Deus. Segundo, o que é pecado. Terceiro,
o que é santidade, o que é salvação, e quarto, o que é santidade, ok? Quem é Deus, o que é pecado, o que é salvação, o que é santidade, rapidinho, e aí eu quero dar mais tempo para o pastor Luciano ministrar. Primeira coisa, quem é Deus? Quem é Deus? Ele precisava explicar isso para esse pessoal. E ele começa dizendo assim: um homem tinha 2 escravos. É isso? Está aí? Lucas 15, verso 11. Não. Um homem tinha 2 empregados, 2 profetas, 2 pastores, 2 diáconos. Não, era 2 presbíteros, não é possível. Um homem tinha 2 filhos. Quem é Deus? Se tinha algo na agenda de Jesus, era revelar que Deus é Pai. E não apenas Pai, porque Pai, gente, é a forma que eu abordo o meu pai. Quando eu chego para falar com meu pai, eu falo: pai, e eu tenho 28 anos, meu pai tem 53, e é assim que eu trato ele, agora que eu já sou casado e tal, eu falo: pai, mas o que Jesus nos ensinou a chamar a Deus é de Abba. Quando ele falou lá, Pai nosso que estás no céu, é Abba. E sabe o que é Abba? Papai. Não é a forma que eu abordo meu pai. Ele quer que a gente aborde ele da forma que o Davi de 3 anos me aborda. Papai. É esse relacionamento que ele quer. Porque aquela audiência até cria que Deus era pai. Mas eles achavam que Deus era pai no sentido de criador. Ele criou todo mundo, por isso que ele é pai de todo mundo. É como se você fosse uma fazenda e fosse lá visitar as 500 cabeças de gado de alguém, e o cara falasse: tá vendo aquele bem fortão ali? Aquele é pai de todos esses 500. A gente pegou o esperma dele e fez esses 500 aqui. Ele é o pai, mas no sentido de criador. O que Jesus veio falar: não é esse pai não. Ele é o seu papai. É o que chama para perto, é o que põe no colo, é o que vai nas suas festinhas, é o que participa da sua vida, é o que sabe das suas dores, é o que está presente na sua vida. Não é um pai, ele é um papai. Diga: papai. Porque é louco que foi a forma que ele nos ensinou a orar, né? Papai nosso que estás nos céus. E a forma que a gente ora, a forma que a gente aborda a Deus, revela muito sobre qual é a nossa visão de Deus. Porque eu não estou dizendo que está errado, ok? Coloque já isso na sua cabeça, não estou dizendo que está errado. Mas qual é a primeira forma que você fala com Deus? Muitas pessoas Senhor. Senhor, estou entrando aqui na tua presença. Senhor, eu queria te pedir. E Ele é o nosso Senhor? Sim. Mas como é que Jesus nos ensinou a começar a oração? Papai. Papai. Por quê? Porque a oração já vai revelar, é Papai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, Ele é o Senhor, mas esse Senhor é o seu papai. E isso muda tudo. Então eu queria te desafiar a começar a prestar atenção nisso. E começar suas orações dizendo: papai. Como entrando num quarto, sabe? Seu pai está lá deitado, de chinelo, tranquilo. Papai. Papai, diga: papai. Papai. Papai, Ele é o Senhor, mas esse Senhor é o seu papai. Ele é juiz? Ele é o juiz, mas esse juiz é o seu papai. Isso muda tudo. Mas não era suficiente falar para aquele pessoal que Deus era pai. Por quê? Porque quando eu falo para você que Deus é pai, na hora você relaciona com quem? Com o seu pai. Porque a gente tem uma ideia de pai, que todos aqui de alguma forma tiveram um pai, mesmo que te abandonou, não teve presente, mas existe algum pai na história, e essa palavra está na sua cabeça. E aí, quando eu falo que Deus é pai, o seu cérebro na hora vai querer ligar com essa figura. E eu queria então te mostrar que tipo de pai Jesus falou que ele é. Porque é doido que fala que esse homem tinha 2 filhos, e o mais novo pede a herança para ele. E gente, pedir a herança com o pai vivo quer dizer o quê? Eu gostaria que o Senhor estivesse morto. Você acredita? Esse menino chega para o pai e fala: pai, deixa eu te abrir o jogo. Eu estou aqui por causa das tuas coisas, e o Senhor não morre logo, fica comendo pão sem glúten, fazendo Cooper, não morre. Faz o seguinte, me dá a minha parte da herança, eu vou embora, e aí, beleza, está resolvido.
Essa audiência, ouvindo Jesus contar, lembrando do pai deles, na hora pensou: cara, esse menino vai levar uma surra agora. Ele vai ser expulso de casa, o pai vai deserdar ele, na verdade. E aí Jesus surpreende eles, dizendo: Deus não é esse pai. Esse homem foi, vendeu, provavelmente não foi metade, foi 1/3, porque o primogênito recebia o dobro dos outros filhos. Provavelmente ele recebeu 1/3. Você imagina o cara se desfazendo de 1/3 da sua fortuna, que ele construiu, que ele trabalhou. Pegou 1/3 e deu na mão de um filho que desejava que ele estivesse morto. Que pai é esse? Aí esse menino pega esse 1/3 e vai embora. E aí gasta de forma irresponsável. E eu não sei, de alguma forma, olha que louco isso, o menino foi para longe do pai, mas de alguma forma o pai sabia o que ele estava fazendo. Porque o mais velho fala assim: esse teu filho que gastou tudo com prostitutas, ou seja, tinha alguém vigiando lá. Você pode estar distante de Deus, Ele não está distante de você. Ele está vendo. Esse menino vai para longe do pai e começa a gastar de forma irresponsável. E uma das pistas é prostituição. O cara pegou a fortuna do pai e gastou com prostituta, gente. Desonrou o pai. Só de sair de casa ele desonrou o pai. De gastar de forma irresponsável ele desonrou o pai. Aí começa uma crise naquela região e ele começa a passar fome. E aí Jesus, ele sabe provocar, porque era uma audiência de judeus. Era judeus que estavam ouvindo ele. E você sabe que o judeu tem um problema com um animal, principalmente, com porcos. Aí Jesus podia falar que o menino arrumou um emprego para cuidar de galinhas, mas não. Para cuidar de cavalos. Mas ele foi trabalhar com porcos. E aí ele podia falar que ele ficou com vontade de comer um porquinho, comer um bacon. Não, ele ficou com vontade de comer a comida dos porcos. Foi o maior nível de desonra. E de repente o menino cai em si e volta. E aí aquela audiência ouvindo Jesus falou: agora esse menino leva uma surra. O pai já vai vir tirando a cinta aqui, ó. O pai viu ele de longe e correu. Agora ele vai dar uma voadora. Ele falou: não. Ele saiu correndo e se jogou no pescoço dele e começou a beijar um moleque fedendo porco. O quê? Deus é assim? Eu pego 1/3 da fortuna dele, gasto com prostitutas e volto porque estou passando fome, e ele corre na minha direção, pula no meu pescoço e beija o meu rosto, e manda trazer a melhor capa, que provavelmente era dele, manda trazer um anel e sandália. Mas essa parte não é a mais escandalosa. A mais escandalosa vem agora. Gente, quanto tempo esse menino ficou fora? 1 ano? 2? Eu chutaria uns 3 anos. Para gastar 1/3 da fortuna. 3 anos fora. Fazendo tudo errado. Desonrando o pai. Aí ele volta. Depois de 3, 4 horas, ele está dentro de uma festa sendo celebrada para ele. Que pai é esse? Seu pai é assim? Você chega para o seu pai com o boletim escolar. Pai, a professora falou que você tem que assinar 5 notas vermelhas. Aí seu pai pega assim e fala: nossa, filho, você tirou nota vermelha em educação física, filho. Você não tem perna? Aquele negócio ensanguentado assim. Ele fala assim: vai chamar sua mãe. Aí você chama, sua mãe chega, ele fala assim: meu amor, compra uma picanha lá, vamos dar uma festa, vamos celebrar a vida desse menino aqui. Vamos, chama a família, chama os amigos, chama um DJ eu quero, porque eu quero dança. Vamos dançar, meu, vamos dançar. Seu pai é assim? Eu lembro que eu era pré-adolescente, meu pai pegou, minha mãe na verdade, comprou material escolar para mim no começo do ano. Aí eu fui para a escola, né, tudo novo, cara. E aí, meu caderno e tal. Aí eu não lembro o que eu fiz, eu perdi todos os lápis de cor. Todos. Aí fui eu, cara de pau, falar com a minha mãe: mãe, perdi todos os lápis de cor. Não conta pro pai, mãe. Ele é pastor, ele é tão preocupado com as outras coisas, sabe? Tão... a gente não quer trazer um fardo para ele, sabe? Mas ela contou.
Aí meu pai chegou para mim e falou assim: Douglas, eu vou comprar outra caixa de lápis de cor, mas se você perder, você vai apanhar. Tá bom. Aí ela comprou outra caixa de lápis de cor, voltei para a escola com meus lápis de cor novo, entendeu? Perdi todos. Tinha algum ladrão na minha escola. Com certeza. E aí perdi todos. Chega eu, cara de pau, fala: mãe, eu rogo-te. Perdi todos, mãe. E ela, cagueta, contou pro meu pai. Ela lembra um dia que estava tomando banho, cara, de boa aqui, adorando ao Senhor, entendeu? Me lavando. Terminei, coloquei minha toalha. Quando eu abro a porta, meu pai está na porta. Ele falou: entra. Eu falei: pera aí, deixa eu pôr um moletom, uma calça jeans, uma almofada. Ele falou: não, entra aí. Tira essa toalha aí. Tirou a cinta e me deu 12 cintadas, uma para cada cor. Eu falei: graças a Deus que não era aquelas caixas de 36, sabe? O amarelo limão, o verde água. Graças a Deus a gente era simples. Cara, o seu pai é assim. 3 anos fazendo tudo que desonra ele. Você volta, ele corre na sua direção, pula no seu pescoço, começa a te beijar e dá uma festa para você. Gente, matar o maior bezerro, numa época que não tinha freezer, ele tinha que comer tudo. Ou seja, era uma festa para a comunidade inteira. Você imagina a cidade inteira na fazenda, celebrando, cara, tinha música e dança. Você imagina a galera lá assim, ó. E eu fico imaginando os diálogos, né? Tipo, meu, que festa é essa aqui? Sei lá, o menino fez tudo errado, voltou. Só sei que tem picanha ali. Picanha é o que importa numa festa. Que pai é esse? Aí está rolando a festa que ele está celebrando com a cidade inteira e o mais velho dele não quer entrar na festa dele. Aí eu acho que aquela audiência pensou: agora vai entrar alguma ação nessa história e ele vai apanhar, não é possível. Não. O pai sai, fala: filho, vamos entrar. E aí o cara despeja: esse teu filho gastou a sua... você não sabe, você não é justo, e não sei o quê. Tal. Sabe qual é a resposta desse pai? Filhinho. Cara, no original é filhinho. Filhinho, vamos entrar. Ele estava morto, reviveu, ele estava perdido, foi achado. Filhinho. Talvez Deus não seja quem a gente pensa que Ele é. Ele é um papai e não é igual ao nosso pai. Ele é um outro tipo de pai, cara. Quem é Deus? Deus é pai. Segunda coisa que Jesus queria redefinir através dessa história é: o que é pecado? Pecado, para aquela audiência, era desobedecer uma das 613 leis. Era uma lista, e eles ficavam observando todas, e a partir do momento que alguém desobedeceu uma da lista, ele falou: o cara está em pecado. Então, esses eram os pecadores, porque eles não obedeciam aquelas leis. E eles sabiam que pecado, o principal efeito do pecado é nos afastar de Deus. Ele nos afasta do Pai. E é muito óbvio quando você chega no mais novo que ele está em pecado, porque ele está longe do Pai, ok? Se envolveu com prostituição, com porcos, gastou de forma irresponsável, fez tudo errado. Ele está em pecado e, óbvio, está longe do Pai. Agora, o problema que Jesus causa é quando chega no mais velho. Por quê? Porque Jesus deixa claro que ele está longe do Pai, que ele não tem um relacionamento com o Pai, mas ele põe uma frase na boca do mais velho que complica tudo. Eu nunca desobedeci nenhuma das suas ordens. E a minha pergunta é: como alguém que nunca desobedeceu nenhuma das ordens, porque o pai não o repreende, não desmente o que ele falou, esse menino era irrepreensível, eu nunca desobedeci nenhuma das suas ordens, como alguém desse nível pode estar longe do pai? O que é pecado? O que é pecado? Eu queria que você gravasse isso no seu coração, só reafirmando tudo que a gente aprendeu aqui. O que é pecado? Pecado, gente, é não amar o Pai acima de todas as coisas.
Grava isso no seu coração, porque pecado vai muito além de uma lista de regras. Porque deixa eu te falar uma coisa, dá para estar obedecendo uma lista de regras e estar em pecado. Você lembra do rei? Que a gente viu um monte de vezes, que o Leandro falou um monte de vezes, ele fazia o que era reto diante do Senhor, mas não era de todo o coração. Ou seja, ele fazia o que Deus queria, mas não amava a Deus acima de todas as coisas. Ele estava em pecado. E o que esses meninos amavam? O mais novo, ele amava as coisas do pai, mais do que o pai. É por isso que ele chega e fala: pai, me dá as coisas, e eu vou embora. É por isso que ele estava em pecado, porque ele amava mais as coisas do pai do que o pai. Agora o mais velho estava em pecado, por quê? Porque amava mais as coisas do pai do que o pai. Cadê o meu cabrito para eu celebrar com os meus amigos que o Senhor me deve? Os dois eram iguais, gente. Os dois amavam mais as coisas do que o pai. Só que os dois encontraram estratégias diferentes para acessar as coisas do pai. O mais velho, o mais novo, ele, através da maldade, através do ir para longe do pai, ele colocou as mãos na herança. Ele finge que Deus não existe e vive a vida dele de forma liberal. E aí ele acessa as bênçãos de Deus. O mais velho, sabe como ele tentou acessar as coisas do pai? Obedecendo tudo que o pai mandava. Eu faço absolutamente tudo que Deus manda, aí eu posso pôr ele na parede e falar: agora o Senhor tem que me abençoar, me dá as minhas coisas. Fica claro nesse texto que ele não obedecia o pai pelo pai, ele obedecia o pai pelas coisas, que era o verdadeiro Deus dele. O mais novo se perdeu na sua maldade, o mais velho se perdeu na sua bondade. Que filho é você hoje aqui? Será que você é o filho que nasceu aqui dentro e que tenta manipular Deus através da sua obediência? Cadê as minhas coisas? Sou dizimista fiel, como é que eu perco meu emprego? Eu sou fiel, como é que eu fico doente? Como é que o Senhor não me abençoou? Eu orei, eu jejuei, como que não aconteceu o que eu mandei o Senhor fazer? Você acredita que esse menino, ele chega para o pai e fala assim: ei pai, que representa Deus, o Senhor não sabe usar os bezerros da nossa fazenda. Eu vou ter que ensinar para o Senhor como é que usa um bezerro. Como é que o Senhor não me consultou antes de matar o maior bezerro? Que filho é você? O que é pecado, gente? Não amar o pai acima de todas as coisas. Isso é pecado. É ter um ídolo. Terceira coisa que Jesus redefine na cabeça dessa audiência, essa galera que estava ouvindo ele, é o que é salvação. E esse pessoal entendia a salvação como um esforço deles em obedecer a lei. Então eles se esforçavam muito para obedecer aquelas regras. Você tem noção como eles eram extremamente zelosos? Hoje, se você for em Israel, a gente tem um bairro ortodoxo, né, que é os judeus mais zelosos, mais rígidos ali em relação à lei. E quando a gente passava com as nossas esposas, passava algum judeu, eles colocam a mão. Não é que eles não olham para ela, eles colocam a mão e fazem assim, ó. Então eles passam assim, ó, você está passando a mesma calçada que eles, está passando uma mulher, eles passam assim, ó, para não olhar. Então eles tinham essa rigidez e esse zelo pela lei, e eles se esforçavam porque eles pensavam: quanto mais a gente se esforçar, se a gente se esforçar o máximo que der, Deus vai nos aceitar. Nós vamos chegar diante daquele juiz e ele vai falar: pronto, vocês se esforçaram, vocês pagaram um preço, podem entrar. Para eles isso era salvação. E é por isso que eles se gabavam da salvação deles. É por isso que eles se orgulhavam da salvação deles, porque era um esforço deles. E esses pecadores e publicanos não estão se esforçando. Olha a cara deles, ó, de pecador. Não estão se esforçando. E aí Jesus vem, e a primeira coisa que fica clara é o seguinte: que salvação é uma ideia de Deus. Salvação é uma ideia do Pai e não nossa.
É o pai que corre em direção ao mais novo, e é o pai que sai da festa e vai atrás do mais velho. Salvação é uma ideia de Deus. Nós não achamos Deus, é Ele que nos achou, gente. É Ele que veio atrás de nós, é Ele que abandonou a festa e veio atrás de você para te encontrar. A gente usa uma expressão dizendo, quem quer aceitar Jesus? Eu entendo que é uma expressão nossa, não tem problema, pode continuar usando. Mas na real, a gente teria que perguntar, Jesus, quer aceitar Ele? Se você quiser, levanta a mão. Você tá? Vem aqui na frente, vamos orar por eles. Porque quem é que está na condição de aceitar quem aqui? Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Nós estamos mortos em nossos pecados e delitos. Como é que um morto aceita alguma coisa? Vai lá no cemitério agora e fala, quem quer aceitar Jesus aqui? Levanta a mão, por favor. Não tem. É só se Ele te achou. É só se Ele te encontrou, é só se Ele te atraiu para cá, e veio ao teu encontro, e pulou no teu pescoço, e começou a beijar esse rosto fedido. É só se Ele nos achar, e provavelmente se você está aqui, é porque Ele achou você. E eu não sei o que Ele viu em nós, e eu não sei por que foi a gente, só sei que não tem diferença nenhuma entre nós e a prostituta que está naquela esquina ali, nenhuma. A única diferença é que Ele achou a gente. Então não dá para bater no peito e falar, eu sou melhor que alguém. Não dá, foi Ele que me achou, cara. A nossa oração é só essa, é passar numa esquina e falar, Pai, acha ela, Pai. Pai, acha ela, Pai. Pai, acha ela, Pai, acha ela, vem ao encontro dela, pula nesse pescoço também, e beija esse rosto também, Pai. Põe um anel nesse dedo também, e põe uma capa nela também, e põe uma sandália nela também, e dá uma festa para ela também, Pai. Dá uma festa para o meu cunhado, Pai. Dá uma festa, Pai, para o meu gerente. Dá uma festa para os meus funcionários. Dá uma festa para minha mãe, Pai. Acha eles, Pai. Como o Senhor me achou na minha pior situação. Quando eu não valho nada, o Senhor me achou. Por que a gente? Por que eu? Por que você? Por que a gente? A gente merece? Não. Que pai é esse, cara? Que achou a gente? Salvação é uma ideia de Deus. Você pode pensar assim, não, Douglas, mas espera aí. Eu estava lendo o texto aqui, e o mais novo que se arrependeu e foi atrás do pai? Não. Lê o texto direito depois. Sabe o que diz? E ele, caindo em si, pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Ele estava com saudade do quê? De pão. Ele foi atrás do pão, mas o pai foi atrás dele. Eu não sei o que te trouxe aqui. Muita gente vem atrás de bênção, muita gente vem atrás de restauração, muita gente vem atrás de cura, mas o pai veio atrás de você, e ele vai pular nesse seu pescoço nessa noite. Você não sai daqui sem um cheiro de Deus em você. Ele nos achou. E Deus é quem dá esse grande passo, é Ele que corre na nossa direção. Mas aí tem aquele passinho nosso, sabe, aquela jogadinha, que se chama arrependimento. Para a salvação também é necessário arrependimento. E para o mais novo, é uma das nossas especialidades, é se arrepender da lista de coisas erradas, né? É abrir a lista de coisas erradas diante do pai. Pai, está aqui, ó. Pai, eu me envolvi com prostituição, pai. Pai, eu briguei, matei um cara. Pai, bebi, gastei tudo a fortuna de forma irresponsável. Pai, me envolvi com porcos, pai. Pai, eu fiz tudo de errado, tudo. Mas, pai, o pior de todos os meus pecados, me envolvi com a Gaviões da Fiel, Senhor. Tem perdão para um ser assim? Ele precisava se arrepender de uma lista de coisas erradas. E a gente sabe fazer isso. Quantas vezes você veio para frente, joelhou, babou, foi ranho com lágrimas, e escreveu o seu nome, perdão, pai. Aquela lista, pai, pornografia, pai, xinguei, pai, fofoca, falta de perdão, mágoa, roubo.
trapaça, mentira, adultério, pai, a nossa lista de coisas erradas. Agora o problema é quando você chega no mais velho. E o cara tem que se arrepender de uma lista de coisas certas que fez. Eu nunca desobedeci nenhuma das suas ordens. E a minha pergunta para vocês é: como se arrepender de uma lista de coisas certas? O mais novo se arrependeu de uma lista de coisas erradas. Mas o mais velho precisava se arrepender de uma lista de coisas certas. Porque ser cristão, gente, é muito mais profundo do que a gente imagina. Ser cristão é o tipo de pessoa que se arrepende da lista de coisas erradas, mas também se arrepende de uma lista de coisas certas que ele fez com a motivação errada por trás. Talvez algumas pessoas precisariam vir diante do altar nessa noite, dizendo: Pai, eu me arrependo de um jejum que eu fiz, porque não foi por ti, foi para ter as suas coisas. Motivação. Pai, eu quero vir diante do altar e me arrepender de um dízimo que eu dei, porque não foi por amor ao Pai, foi para ter as coisas do Pai. Pai, eu quero me arrepender, Senhor, daquele dia que eu subi o monte e orei, porque não foi por amor a Ti, foi para ter mais poder para bombar meu ministério. Pai, eu quero me arrepender, Senhor, do curso de teologia que eu fiz, porque não foi por amor a Ti, era para vomitar conhecimento na cara dos outros. É se arrepender da lista de coisas erradas, mas também nós precisamos urgentemente aprender a se arrepender de uma lista de coisas certas que estamos fazendo com a motivação errada por trás. O rei fazia tudo o que era reto diante do Senhor, mas faltava coração. Faltou o coração. Se faltou o coração, faltou tudo. E quantos aqui precisam colocar essa lista de coisas certas diante do altar de Deus? Por quê? Você faz o que você faz. Salvação é uma ideia do Pai. E salvação requer arrependimento nosso, da nossa lista de coisas erradas e da nossa lista de coisas certas. E por último, o que é santidade? A grande pergunta, gente, entre os jovens, entre todos nós é: como andar em santidade? Essa é a grande dúvida. Essa é a grande questão. Como andar em santidade? E existem vários métodos que a gente tem tentado usar. Primeiro, por exemplo, até que essa audiência usava. Um método é enfatizar a lei. É enfatizar a lei, falar: ó, não pode isso, tem que fazer isso, não pode aquilo e tem que fazer aquilo, e para você decorar, e aí vai te ajudar a andar em santidade. Outro método é enfatizar a punição. Se você não fizer, vai acontecer isso. Se você estiver em pecado, vai acontecer assado. E aí você, com medo da punição, obedece. Ou enfatizar a bênção. Eu falo: se você obedecer, você vai ganhar isso. Se você fizer tudo certinho, você vai ter isso. Mas cá entre nós, não está funcionando. Não está funcionando. Por quê? Esse menino sabia da lei? Sabia. E foi para longe do pai? Foi. Esse menino sabia da punição? Sabia. Esse menino sabia da bênção? Sabia. E foi para longe do pai? Foi. Como andar em santidade, gente? Só tem um jeito. Só existe uma maneira de andar em santidade. É se você tiver um encontro com a graça do Pai. Só. Escreve o que eu estou falando e grava isso no seu coração. A única forma de andar em santidade é se você tiver um encontro com a graça. A graça é o poder de Deus que nos ajuda a renunciar às paixões desse mundo. Só a graça. Sabe para que Deus deu a lei? É para mostrar: vocês não conseguem, posso enviar o Salvador? Ele deu a lei para provar. Está provado que vocês precisam de um Superman? Posso mandar? Tá bom, entendemos, nós não conseguimos, não tem um justo sequer. Então aí vai o justo. Nós precisamos da graça de Deus. É a única forma. Esse menino sabia a lei. Você vê que ele volta e o pai senta ele no sofá e enfatiza a lei? Não, porque ele sabia a lei. O pai relembra a punição? Não. O pai relembra os benefícios? Não. O que o pai faz? Dá uma festa para ele. O que é isso? O escândalo da graça. Deu para ele o que ele não merecia.
Sabe por quê? Porque eu fico imaginando o dia depois da festa. Você já imaginou isso? O dia depois da festa? Esse menino acorda, aí ele vai tomar café. Primeiro que ele acorda numa cama que ele não merece. Aí ele veste uma roupa que ele não merece. Aí ele senta numa cadeira que ele não merecia e vai comer um pãozinho que ele não merecia, com humus que ele não merecia. Porque ele estava na Palestina, tá? Por isso que eu falei isso. Ele não merecia nada. Aí o pai chega na cozinha e fala assim: filho, será que você pode fazer um negócio para o pai? O cara olha para a mesa, olha para o pão, olha para a cadeira, olha para a cama, olha para a festa e fala: claro, pai. Como é que eu falo não para o Senhor? Filho, será que você poderia parar de fazer tal coisa? Ele olha para a festa. Ele lembra de um mendigo chegando e um pai correndo na direção dele e dando uma festa para ele. Ele fala: pai, como é que eu falo não para o Senhor? Entenda de uma vez por todas. Nós não andamos em santidade para ser aceito por Deus. Nós não andamos em santidade para não ser rejeitado por Deus. Porque isso nós já conquistamos na cruz do Calvário. Nós andamos em santidade em gratidão ao que Deus fez por nós. Cara, nós temos que entender isso. Qual era a ideia desse menino? A ideia desse menino é a seguinte. Olha só. Eu vou me levantar, vou ir lá com meu pai e vou falar assim: pai, peguei contra ti, contra o céu, não sou mais digno de ser chamado teu filho, me aceita como um dos seus empregados. A palavra é empregados, em algumas versões trabalhadores. Por quê? Porque ele queria um salário, entendeu? Então eu trabalho e ganho um salário. Por quê? Com esse salário eu pago Deus, eu pago o pai, eu pago de volta a minha dívida, porque eu estou em dívida com ele, então eu vou pagar. Cara, é a mentalidade de uma boa parte da igreja. Anda em santidade para tentar pagar a Deus. Pô, dei mó mancada semana passada, vou ler 5 capítulos da Bíblia agora. Quem nunca? Vou fazer um jejum de Instagram. Não vou comer Instagram, porque é jejum. Fazer jejum de Daniel, não vou falar com nenhum Daniel durante uma semana. Quer pagar a Deus? Deixa eu te contar uma coisa. Na cruz do Calvário, a última frase de Jesus foi: está pago. Está pago, os seus pecados estão pagos. Então a partir de hoje a gente anda em santidade, em gratidão ao que Ele fez por nós. Você olha para trás, para a cruz do Calvário, e você fala: como que eu vou falar não para o Senhor? Como? E eu encerro dizendo o seguinte: há um ano atrás, pastor muito querido nosso, pastor Paulo Lima, veio ministrar aqui. E ele falou para mim assim: Douglas, eu vou ministrar aí, você arruma a equipe de filmagem para mim? Você arruma a equipe de filmagem para filmar minha pregação? Eu falei: claro. Aí ele veio no domingo, o pessoal se organizou aí, começou a filmar a mensagem dele. Aí ele foi embora, tal, ele me ligou: ô Douglas, será que tem como você fazer um DVD para mim dessa mensagem? Eu falei: pode deixar, pastor, vou fazer, porque eu trabalho com design, com fazendo CD, DVD e tal. Aí eu falei: vou fazer para o senhor. Aí eu coloquei, sabe naquelas listinhas de afazeres? DVD do pastor Paulo Lima. Aí eu começava a fazer meus afazeres, ia chegando a vez do DVD do pastor Paulo Lima, meu pai entrava e falava: Douglas, tem um negócio urgente para você fazer, faz isso, não sei o que. Aí eu anotava lá e o DVD do pastor Paulo Lima ia para baixo. Aí ele mandava mensagem no meu WhatsApp: ô Douglas, e aí, fez o DVD? Eu falava: pastor, desculpa, não consegui, meu pai entrou aqui, pediu um monte de coisa, semana que vem eu faço. Aí eu ia fazendo meus afazeres, ia chegar a vez do DVD dele, entrava uma parada com questões financeiras, e o leite da criança. Aí eu fazia as coisas, parada financeira e tal, e o DVD dele ficava para baixo, ele mandava mensagem para mim: manda a capa aí para eu ver, Douglas. Pastor, desculpa, não consegui ainda, mas eu vou fazer, pastor. Só sei que tinha passado uns 2 meses. Aí ele me liga, ele falou assim: Douglas, estava olhando a sua agenda aqui, ele é lá do Rio de Janeiro. Estava olhando a sua agenda e eu vi que você vai pregar aqui no Rio de Janeiro. Eu falei: correto? Ele falou assim: então você vai fazer o seguinte, Douglas, eu tenho um apartamento no Recreio, na frente da praia. Você vai vir 4 dias antes e você vai ficar no meu apartamento. Eu pensei comigo: nossa, mas eu não fiz um DVD para ele. Mas eu pensei: como eu creio na graça de Deus,
Falei, eu vou, pastor. Aí eu comprei a passagem antes, eu e a Val, nem contei pra Val que estava devendo um DVD, senão não ia. Aí eu contei pra Val, falei, vamos lá, que o pastor convidou a gente e tal. Aí fomos eu, a Val, as crianças. Quando eu chego no aeroporto, o pastor me recebe com 2 presentes pro Davi e pra Luísa. Já dá assim, eu falei, pastor Paulo Lima. Aí os meninos já no aeroporto abrindo presente assim e tal. Aí beleza, aí me levou para almoçar. Restaurante da hora tal, pagou. Eu falei, só o DVD na mente aqui, ó. Já pensando, poxa, como é que eu faço uma capa agora no meu celular aqui? Só deixa eu ir no banheiro ali, ó. Aí, pegou e levou eu para conhecer o Rio de Janeiro, cara. Aí foi nos pontos turísticos, sabe, levou no bondinho lá, subimos no Pão de Açúcar, vimos lá Cristo Redentor, não sei o quê, fomos assaltados e pá. Tô brincando, os carioca, tô brincando, ó. Calma. Aí, beleza. Aí levou eu para o apartamento. Cara, o apartamento do cara era um investimento dele. Tipo, sabe quando o cara compra um negócio para investir uma grana? Comprou na planta, não sei o quê. E aí cheguei lá, ele não ia lá. Ele ia tipo 2 vezes no ano no apartamento. Quando eu entro no apartamento, ele tinha instalado internet rápida para eu usar. Aí eu falei, pastor, mas você vai pagar todo mês isso? Não, Douglas, é importante, não sei o quê. Tá bom. Aí ele tinha instalado TV a cabo com todos os canais. Falei, pastor, para quê, pastor? Eu falei, não, as crianças têm que assistir desenho nesses 4 dias. Faz isso comigo. Beleza. Se não bastasse, pastor Paulo Lima ia todas as manhãs lá fazer café da manhã para mim. Chegava 9 horas, batia na porta com pão, cara. Pão salgado, pão doce. A esposa dele fazia mandioca, gente. Fazia bacon, ovo, café. Aquela mesa inteira, a gente tomava café e levava a gente para a praia, fazia castelinho de areia com as crianças. Entendam, era durante a semana, gente. O pastor Paulo Lima é dono de uma empresa de ar-condicionado, ele cuida dos ar-condicionados da Globo. E o cara deixou uma semana a empresa para ficar me servindo. Ele me levou para pregar, ficou na banca para mim, vendendo livro. Depois no final levou eu para o aeroporto, cara. Eu falei, pastor, pode me deixar no desembarque? Não, eu vou estacionar. Entrou e tomou um café comigo no aeroporto. Ele só me largou quando a gente entrou na porta, que fica a mulher bipando a sua passagem, que ele não tinha passagem, não dava para ele continuar me seguindo. Ainda ficou lá fora assim, ó. Eu entrei, cara, eu e a Val, nós entramos no avião e a gente olhava um para o outro e falava, o que é isso? Quem ama tanto assim? A gente saiu, a expressão que a gente usou, que a gente saiu ensopado de amor. A gente saiu banhado de amor. Cara, o que é isso? Como alguém vai, para que ele está fazendo isso? Servindo tanto a gente, amando a gente. Aí eu cheguei em casa, tal, eu lembro que na segunda-feira eu fui trabalhar, estava trabalhando, tocou meu WhatsApp. Aí eu olhei, pastor Paulo Lima. Aí eu lembro da mensagem até hoje, cara, era assim, ô Douglas, será que dá para fazer aquele DVD para mim? Eu te pergunto, você acha que eu fiz? No mesmo dia, o meu foco o dia inteiro, presta atenção aqui, que eu estou encerrando. O meu foco naquele dia, e nos dias que se passaram, não era fazer o que era urgente, não era fazer o que dava dinheiro, não era fazer a minha vontade, era fazer a vontade daquele que me amou primeiro. A única forma de andar em santidade é se você tiver um encontro com a graça de Deus. É a única forma. Porque santidade não é pagar a Deus, santidade não é o que a gente faz para ser aceito por Deus. Santidade é o que a gente faz em gratidão ao que Ele fez por nós. O seu problema em não andar em santidade não é porque você não sabe a lei, não é porque você não conhece o inferno, não é porque você não sabe do céu. O seu problema em não andar em santidade é que você ainda não teve um encontro com o amor radical de Deus, cara. Porque o dia que você entender o quão apaixonado Ele é por você, você vai olhar para Ele e falar, como que eu falo não para o Senhor? Você olha para trás para a cruz sangrando e fala, como que eu falo não para o Senhor? Como que eu falo não para o Senhor? Você olha para a festa que foi dada no céu quando você se arrependeu e fala, como que eu falo não para o Senhor? Como? Cara, se coloque de pé no seu lugar.
Cara, sabe o que é mais doido para mim? É você se perguntar assim: quem pagou a conta para esse menino voltar? Quem é que pagou para esse menino voltar? Porque esse menino precisava viver agora em resposta ou em gratidão ao preço que foi pago para ele voltar. E sabe quem pagou a conta? O que estava mais bravinho. O filho mais velho pagou essa conta. Sabe por que ele estava tão bravo em relação ao bezerro mais gordo? Porque era dele aquele bezerro. Sabe por que ele estava bravo? Porque todo o bife que aquele menino comesse dali para frente era um bife dele. E aquela sandália era dele, e aquela capa era dele, e aquele anel era dele. Por quê? Porque o pai falou: tudo que eu tenho é seu. E o pior, se ele aceita o filho de novo, ele teria que repartir a herança de novo. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar: os fariseus não são o nosso irmão mais velho. O nosso irmão mais velho se chama Jesus Cristo. E Ele teve prazer em nos aceitar de volta. Não só isso, Ele saiu da fazenda, Ele desceu no lamaçal do pecado, e Ele foi atrás dos filhos perdidos do Pai, e o Pai nos aceitou de volta, e a herança é nossa de novo, porque o nosso irmão mais velho repartiu com a gente. É por isso que a gente adora o nosso irmão mais velho. É por isso que a gente celebra o nosso irmão mais velho. É por isso que a gente canta, que a gente dança, que a gente louva. E nós estamos reunidos aqui em nome do nosso irmão mais velho. Eu quero te convidar a cantar mais uma vez para o seu irmão mais velho, porque foi ele que pagou o preço. Você está aqui hoje. Deus abençoe a sua vida. Cantar, o Pai me adotou. O Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou.
para sempre, e nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre, e nada vai me separar do seu grande amor. Só aqueles que são amados pelo Pai, levanta suas mãos, vamos dizer: meu Pai me ama. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre, e nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre, e nada vai me separar do seu grande amor. Libere a sua maior canção. O Pai me ama. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor.